Nossas boas-vindas a todos os amigos do Diálogo Espírita. Abrimos o programa de hoje com o quadro Comentando a Notícia para falar sobre uma matéria do dia 22 de setembro passado que abordou a influência da fé em Deus e a frequência aos templos no tempo de vida das pessoas. O ponto central é um documentário de 2023 produzido nos Estados Unidos e que recebeu 3 prêmios Emmy, a mais importante premiação da TV americana. Um fator-chave para viver até os 100 anos, consta do documentário, é desacelerar através da oração, da meditação ou simplesmente expressando gratidão antes das refeições. Nós acrescentaríamos também ao amanhecer, ao anoitecer antes de dormir ou a qualquer outra hora do dia. Na mesma linha deste documentário, há centenas de outros estudos que comprovam os efeitos positivos da religiosidade na vida das pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais. O nosso programa de hoje está realmente especial. Na sequência nós temos o Fonte Allan Kardec, tratando de como devemos enfrentar as experiências mais difíceis marcadas pelo sofrimento. E em As Razões dos Fatos eu voltarei para falar sobre a psicografia à luz da ciência. Um recente programa de televisão aqui em Curitiba entrevistou o professor e perito judiciário Carlos Augusto Perandrea, autor do livro A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Nós vamos trazer este livro para vocês e demonstrar alguns trechos, algumas comparações entre a caligrafia da pessoa quando encarnada e após a desencarnação através de mensagens recebidas psicograficamente. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso quadro Comentando a Notícia de hoje vai falar sobre um documentário premiado na televisão norte-americana que fala sobre a longevidade. Quem é que vive mais? E a conclusão que eles chegaram que é as pessoas que alimentam, cultivam a fé em Deus, que frequentam um determinado templo, uma igreja, praticam a sua religiosidade. Esse documentário foi de 2023 e atesta uma grande quantidade, centenas de outros estudos que falam sobre a mesma coisa, com reflexos da religião na saúde. Então, antes de nós passarmos diretamente para o documentário, eu gostaria de citar 4 desses estudos aqui. Um deles, nos Estados Unidos, 232 pacientes operados do coração, em 1995, na Dartmouth Medical School, apresentaram a cura 3 vezes maior do que das pessoas não religiosas. Outra pesquisa realizada no North Carolina Hospital, a depressão e doenças físicas tinha menor incidência em quem frequentava igrejas. Los Angeles, exames de ressonância magnética revelaram variações na atividade cerebral durante a prece. Isso já foi atestado em outros estudos, isso já é uma confirmação. Também foi constatado que quem reza e frequenta igrejas ou medita vive 29% mais. É muito, é quase 1/3 da vida que pode ser prolongada. A pesquisa reuniu 42 estudos com 125 mil pessoas e 10 mil curas foram registradas. Vejam que essa pesquisa é muito ampla, 125 mil pessoas. A oração estimula partes do cérebro responsáveis pelo sistema imunológico, que é fundamental, obviamente, para a saúde de todos nós. E é justamente sobre longevidade que está centrado o estudo desse documentário, sobre o qual nós vamos nos debruçar aqui agora. Segundo o seu produtor, somente 20% do tempo de vida depende dos genes, os demais 80% são determinados pelos hábitos, o estilo de vida, que inclui a dieta alimentar, o gerenciamento do estresse,
exercícios físicos e se inclui a fé em Deus e a frequência em templos religiosos. Numa dessas informações do documentário, de 100 pessoas centenárias, somente 5 não faziam parte de nenhum grupo religioso. E outra coisa que a gente gostaria de acrescentar já agora, é que as pessoas que vão à igreja, comparecem pelo menos 4 vezes por mês, elas vivem de 4 a 14 anos mais do que aquelas que não frequentam. É muito tempo de vida. Bem, eu vou dar uma paradinha, vou passar aqui primeiro para a Rose Raima, depois para a Mariana, para comentar algumas coisas a respeito do que a gente já viu até agora e outras mais que eu quero acrescentar. Pois é, Wilson. Nós temos uma mudança de concepção atualmente. Antigamente, o que nós tínhamos? Ciência e religião eram campos opostos do pensamento humano. A dedicação à religião, à religiosidade, à ideia de espiritualidade era vista como anticientífica. Entretanto, a ciência está aí para mudar constantemente a sua maneira de ver as coisas. E os fatos, as pesquisas comprovam. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, já há algumas décadas, mudou o seu conceito de saúde, incluindo a noção de que a espiritualidade é essencial ao ao exercício pleno da vida saudável. Atualmente, nós temos essas pesquisas que demonstram que a espiritualidade, a frequência a um templo religioso, o pertencimento a um grupo com noções religiosas, mais do que a própria genética, esses fatores epigenéticos influenciam na longevidade, e mais do que na longevidade, na qualidade de vida da qual ela resulta. A nossa vida resulta melhor com a frequência a alguma forma de templo religioso ou a adoção de ideias espiritualizadas. O que nós temos em relação a isso? Várias possibilidades. Em primeiro lugar, o fato de pertencermos a um grupo religioso normalmente nos leva ao quê? Evitar vícios, evitar o tabagismo, evitar as drogas, a dependência de produtos químicos fortes sempre que possível. A valorização dos laços familiares, o cuidado com o cônjuge, com o filho, que são valores religiosos e que reduzem o estresse, levam a um cuidado pessoal maior que pode resultar numa qualidade de vida maior. Além de evitar o suicídio, não é mesmo? E a adesão a todo tipo de exercício e alimentação saudável que são normalmente difundidos nesses grupos religiosos, em decorrência até da frequência, as pessoas aderem a eles. Então, os cuidados decorrentes da frequência da igreja são um dos fatores que promovem a qualidade de vida. Mas temos mais que isso. Nós temos pesquisas, como a da Universidade de Harvard, por exemplo, que mostram que o colesterol reduz com a prática da oração. Isso é fascinante, é mensurável no exame de sangue. Nós temos as pesquisas de Koenig, por exemplo, que demonstram que a interleucina C ligada ao grupo de citocinas que mostram o estado inflamatório da pessoa, que demonstram que ela está mais doente, que o sistema autoimune não está funcionando tão bem, que o sistema imune não está funcionando tão bem, que as doenças autoimunes se instalam, e que mostram que nos grupos que têm práticas religiosas sólidas, esses fatores são reduzidos. E a qualidade de vida, em consequência, melhora. Os estudos com a AIDS, com os pacientes que são portadores do HIV, e que mostram que nos exames de sangue a carga virótica se reduz mais facilmente naqueles que têm hábitos de religiosidade. Então, tudo isso são fatores científicos, mensurações científicas que demonstram que a noção da espiritualidade, o equilíbrio pessoal que daí decorrem, o sentimento de pertencimento e de que há uma finalidade na vida, como redutores do estresse e promotores de hábitos saudáveis, conduzem à longevidade, não é, Wilson? Exatamente. Inclusive você falou ali citou o suicídio, vem ao encontro de mais um estudo que eu queria apresentar, que está nesse documentário, que é muito importante. Depois vou passar a palavra para a Mariana. Eu só queria acrescentar então são mais 3 estudos aqui, como eu disse, do documentário. A prática religiosa regular tem efeitos significativos na redução das chances dos fiéis morrerem por suicídios,
intoxicação por drogas e doenças hepáticas alcoólicas, que eu também tinha citado, de acordo com o estudo de 2023. Cristãos que leem a Bíblia, a gente pode levar isso aqui para as obras da codificação espírita, talvez para o Alcorão, talvez para livros considerados sagrados das outras religiões. Que leem regularmente a Bíblia relatam pontuação mais alta no índice de florescimento humano. Eu desconhecia esse índice. Que ele mede a felicidade e satisfação com a vida, saúde mental e física, significado e propósito, né? A Rosa costuma falar muito do sentido da vida, né? Caráter e virtude, relações sociais próximas e estabilidade financeira e material. Até nisso ajuda, né? Do que os cristãos não praticantes ou sem religião, segundo um estudo também de 2023. E um estudo de 2017 descobriu que a frequência à igreja reduz significativamente a reação do corpo ao estresse. E os frequentadores mais assíduos, mais de uma vez por semana, tiveram uma redução de 55% no risco de mortalidade por todas as causas em comparação com aqueles que não frequentam a igreja. 55% de redução por qualquer causa, qualquer doença ou até mesmo esses acidentes, essas coisas todas. Mariana, o que você tem para nos acrescentar? A respeito dessas pesquisas, principalmente na área social e familiar, o quanto que a religião ela vai contribuir para essa união, para fortalecer os laços de amor na família. Então, a religiosidade, ela não é só a questão de você frequentar um templo ou não, mas é a questão da sua procura, da sua identificação com o divino, com Deus, e o benefício que isso traz para a nossa saúde mental, porque nós ficamos mais confiantes, porque nós sentimos cuidados, nós sentimos amados, porque nós temos a convicção que Deus está ali conosco, que nós somos mais fortes. E quando nós reunimos com pessoas que têm o mesmo intuito, que têm o mesmo ideal de vida, nos fortalece, criando assim um ambiente mais propício, nos fortalecendo. Então não dá abertura para a depressão, para o suicídio, para as drogas, porque nós sabemos do valor da vida, porque nós somos preciosos, porque nós acreditamos que um ser superior olha por nós e que nós estamos inseridos numa comunidade que tem o mesmo princípio, a mesma convicção deste amor, né? Desse laço estreito que é a união, né, que é a fé. Então, a fé que remove montanhas. Então, essa fé, ela vai trazer para nós um benefício, porque nós seremos pessoas mais serenas, nós seremos pessoas mais indulgentes, pessoas que teremos para com o outro um olhar de empatia, trazendo em nós, então, um caminhar diferenciado daqueles que acreditam, mas não praticam nada, não procuram, não se socializam, não traz benefício para o meio em que estão inseridos. Então, quando nós somos praticantes, não importa qual segmento religioso, se estamos lendo a Bíblia, se estamos lendo o Alcorão, se estamos lendo os princípios budistas, se estamos lendo o nosso Pentateuco, né, da nossa doutrina espírita, mas o importante não é só a leitura, mas é a prática, né? É nós interiorizarmos esses ensinamentos e levá-los para a nossa vida diária. E aí, Rosa, né, como espírita, a gente entende que cada reencarnação é uma etapa valiosíssima que nós devemos maximizar em todos os sentidos. Se você ganha de 4 a 14 anos por frequentar, imagine, é uma diferença grande. Quanta coisa a gente pode fazer nesse tempo, né? Me fale. Fora que a questão de viver por si só até não é a principal coisa, o principal fato nessas pesquisas. É a qualidade de vida que se tem, o proveito que se tem naquela vida, vivendo-a com mais equilíbrio, que conduz à longevidade como consequência. O que nós temos, né, como decorrência desses estudos? Uma alegria imensa de ver que a ciência
acabou concluindo que a questão espiritual é preponderante para o equilíbrio da vida humana. Inclusive, a religiosidade na infância e na juventude, diz-nos um estudo da Universidade de Siracusa, mesmo que o adulto jovem ou maduro já abandone a atividade religiosa, ela influencia no restante da vida na questão da reação ao estresse e produz uma resistência às doenças, aos infortúnios e uma sobrevida de até 28% a mais no período de vida vivido. Então, educarmos os nossos filhos na nossa religião, na religião que nos pareça melhor, incutirmos neles hábitos sadios de reflexões religiosas, vai lhes produzir uma qualidade de vida maior. O que não acontece se não abordarmos as questões religiosas e não dermos a formação sólida nos primeiros 20 anos de vida, segundo a conclusão desse estudo. Então é importantíssimo refletirmos sobre isso e trazermos isso para dentro das nossas famílias. Lembrando que religião não é misticismo apenas, é estado de espírito de tranquilidade e entrega a um ideal superior, né? Com decorrência de influência espiritual nas nossas escolhas, nas nossas adesões, na nossa forma de ver a vida. Porque o bem-estar, a saúde propriamente dita, ela vem do espírito, né? Então ela se reflete no corpo físico. Se o espírito está bem, o corpo automaticamente estará bem. Então, essa questão de equilíbrio, de pensar bem, de cultivar bons sentimentos, controlar as nossas emoções em todas as circunstâncias, faz parte desse cardápio aí que nós temos que nos acostumar e pelo nosso próprio bem. Muita paz a todos. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, Diálogo Espírita 600, estreia novo quadro, Pensar, Aprender e Viver. No editorial, aborto, a maior causa de mortes no mundo. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, a exuberante literatura espírita. E ainda, 2 matérias para você ler e refletir em lentes especiais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Oi, amigos. No Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar sobre administrando o sofrimento. Para embasar esse tema, eu gostaria de ler um pequeno trecho aqui desse livro que, inclusive, é maravilhoso, que é de Francisco Cândido Xavier, ele psicografou a partir de Emmanuel e é o Evangelho por Emmanuel. O título desse texto diz: Como sofres? Eu gostaria de ler um pequeno trecho, que não vai dar tempo de eu ler a parte toda, mas fica a recomendação. Diz assim: Como sofres? Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? E eu gostaria de parar justamente aqui nessa pergunta. Como podemos lidar com o nosso sofrimento? Todos nós já sabemos que estamos aqui no plano terrestre e que em algum momento passaremos por alguma adversidade, por atribulações, por dificuldades familiares, ou com o trabalho, ou de relacionamento. Enfim, passaremos por muitas provações e passaremos por muito sofrimento. Todos nós não estamos aqui no plano para levar uma vida extremamente confortável, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Já sabemos disso, sabemos até inconscientemente, quando estamos ingressando no plano carnal, quando estamos nascendo numa nova família, com uma nova oportunidade de vida, nós já sabíamos que passaríamos por algumas fases difíceis, por algum sofrimento, por dificuldades. Bem, mas muitas vezes nós, rebeldes que somos, orgulhosos por vezes, muitas vezes egoístas ou vaidosos, muitas vezes ainda precisamos entender um pouco mais do nosso eu interno,
da nossa própria dor, da nossa própria dificuldade e somos rebeldes diante do que está ali para burilar o nosso espírito, para fazer que a gente consiga melhorar e não aceitamos o sofrimento. Então, em diversos momentos nós vemos pessoas se debatendo quando passam por um luto mais complicado, não aceitando a perda de um trabalho, não aceitando um término ou um final de relacionamento. Às vezes a pessoa pensa em cometer suicídio ou em até alguns casos comete o suicídio por não lidar adequadamente com o sofrimento. Diante disso, como podemos encarar o sofrimento de uma maneira saudável, sabendo que ele faz parte do caminho, que ele é uma parte, mas não é o caminho todo? Bem, aqui nós precisamos então elevar nosso pensamento a Jesus e ao nosso mentor espiritual, ou anjo guardião, como queiram chamar. Não estamos sozinhos nessa tarefa. Deus nos concede esse anjo protetor, esse mentor amigo, esse amigo espiritual, ou um familiar que esteja conosco, ou pessoas queridas que encontramos ao longo da nossa caminhada. Vamos pensar nelas, vamos imaginar como poderemos lidar com esse sofrimento que agora está nos atingindo, sendo tolerantes, lembrando que essa etapa vai fazer com que você adquira luz, que você adquira conhecimento, que você adquira experiência, que tudo vai passar, que cada vez que você olhar para trás e pensar, puxa, eu fui vitorioso, eu venci essa dificuldade, eu não murmurei demasiadamente, ou reclamei, ou coloquei a prova, ou melhor, perdi essa prova, porque reclamei demais ou porque não tolerei. Você vai olhar e vai falar para si mesmo, puxa, obrigado, Senhor, eu consegui, eu venci essa etapa. E é assim que a gente lida com o sofrimento. Um abraço, meus amigos. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, Diálogo Espírita 600, estreia novo quadro, Pensar, Aprender e Viver. No editorial, aborto, a maior causa de mortes no mundo. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, a exuberante literatura espírita. E ainda, 2 matérias para você ler e refletir, em lentes especiais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. No dia 21 de setembro passado, a RPC, a Rede Paranaense de Comunicações, no programa Estúdio C, tratou das investigações científicas para a comprovação da psicografia. Para tanto, foi até Londrina, onde entrevistou Carlos Augusto Perandrea, advogado, professor, pesquisador da Universidade Estadual de Londrina e perito judiciário. E autor do livro A Psicografia à Luz da Grafoscopia, que é a técnica de analisar e interpretar as características da escrita manual para fins de autenticação de documentos e investigação de fraudes. O Carlos Augusto Perandrea, atualmente com 90 anos e se recuperando de um AVC, escreveu este livro em 1991. E, à época, as suas pesquisas foram motivos de reportagens nos programas Globo Repórter e Fantástico da Rede Globo. Ele contou agora que, na época, ele era totalmente cético, ele nem sabia o que era psicografia. E, num congresso em Brasília, ele foi desafiado a estudar a psicografia, o homem de unidade através da escrita. E um caso estudado, que faz parte do livro, foi o comparativo entre as assinaturas de uma senhora desencarnada em Roma, de quando em vida e constante de um cartão de Natal, e a assinatura de uma mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então,
Então nós temos aqui, nesta página, as três, do lado direito e do lado esquerdo, melhor dizendo, do lado direito, as três primeiras mostras da caligrafia em mensagens recebidas na mensagem do Chico Xavier. E na parte de baixo, o texto original, conforme o cartão de Natal desta senhora. Vocês podem perceber aqui também, nessa segunda imagem, os comparativos. Na parte de cima, escrito, o nome dela era Hilda, e na parte de baixo, a letra I, fazendo um comparativo bem específico do ponto de vista técnico, como era o trabalho do Per Andréa, e no meio, a assinatura dela quando em vida. E aqui nesta outra página, mais curioso ainda, existe uma superposição entre o original dela quando em vida e a mensagem psicografada, especificamente as assinaturas dessa senhora. Bom, isso então foi relatado no programa, na primeira parte, e no segundo bloco, que eu também gostaria de aqui realçar, que foi uma segunda entrevista, desta vez com o médium Orlando Noronha, residente no município de Venceslau Braz, aqui no estado do Paraná. E que no decorrer, diz ele, de 40 anos de exercício da mediunidade, ele já psicografou mais de 10 mil cartas de pessoas desencarnadas a seus familiares. Inclusive, em atendimento aqui na capital do estado, uma senhora também estava presente, foi entrevistada, essa senhora que havia perdido a mãe durante a Covid-19, aos 49 anos de idade, e que conseguiu mandar uma mensagem 2 anos depois, a primeira carta. E a segunda carta, neste ano, logo após o Dia das Mães. E foram mostradas as assinaturas. E realmente uma identidade, eu diria, né, como leigo e vendo pela televisão, que é absolutamente total. Bem, no auditório também havia outras pessoas presentes, atendidas pelo médium, que além de descrever a sua mediunidade como semimecânica, às vezes acompanhada de imagens, contou que tinha manifestações desse tipo desde criança e que a sua primeira mensagem psicografada foi aos 17 anos do seu falecido avô, no Centro Espírita João Batista. Explicou ainda que não há um mínimo de tempo determinado para que um espírito possa se comunicar após a sua desencarnação. Bem, então o tempo não nos permite nos estendermos muito mais sobre o assunto agora, e fica então aí destaque, né, a título de informação, essas duas situações. A primeira deste médium, que atua atualmente, né, em nossa região, e que nos pareceu muito sério, nós não conhecíamos nem de nome, e o estudo científico desta faculdade mediúnica por parte de um especialista, também contemporâneo nosso, residente no norte do estado. Só uma observação final. Nem sempre e também não é obrigatório que as caligrafias da pessoa, quando em vida e depois em eventuais mensagens psicografadas, coincidam. Nós não temos tempo hábil aqui para explicar isso agora. Ok? Boa semana a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.